Olá, seja bem-vindo de volta. Eu quero falar contigo hoje como se você fosse um gramático. Um gramático estuda as palavras da língua portuguesa segundo 3 critérios: a semântica, a morfologia e a sintaxe. Sendo que a semântica estuda as palavras segundo o sentido que elas têm para nós. Então, semanticamente, o que é que uma palavra representa para a gente? O que é que ela significa? Qual o conteúdo por trás daquela palavra? A morfologia estuda a estrutura das palavras. E para que ela organize a língua portuguesa e os nossos vocábulos, ela classifica as palavras em grupos. São 10 grupos. E a sintaxe estuda a função que uma palavra de um desses grupos exerce dentro de um período, dentro de uma sentença, uma frase. Bom, agora você, gramático, assim como eu, vai se concentrar em morfologia, porque nós precisamos dar uma boa passada nessas 10 classes gramaticais. Hoje, nesse vídeo, nós começamos com substantivo e adjetivo. São apenas 2 das 10 classes, ok? Mas essas duas, elas estão sempre muito próximas, elas interagem muito nas sentenças, nos períodos. Bom, o substantivo, do ponto de vista da semântica, o que é que ele representa? Ele representa um nome que se dá a alguma coisa, um desígnio que se dá a alguma coisa a alguém. Então, o substantivo existe para atribuir nomes às coisas e às pessoas. O adjetivo, por outro lado, vem para caracterizar e modificar essas coisas e pessoas, dar-lhes atributos, características, qualidades, defeitos e assim por diante. Então vamos ver morfologicamente como é que essas duas classes trabalham. Na morfologia, na sua estrutura, eles coincidem nas suas características. Os dois, substantivo e adjetivo, variam em gênero, então eles se flexionam para o masculino ou para o feminino quando necessário. Eles variam em número, podendo estar os dois no singular ou no plural, cada um seguindo suas regras de flexão. E eles também variam em grau, podendo ser modificados para aumentativo, para diminutivo. Isso na morfologia. E só para você entender, qual que é a diferença então daqui, onde eles são iguais, para a sintaxe, para a função que eles desempenham? Bom, pense no seguinte, pense em si mesmo. Eu sou Daniel, sou um espécime de ser humano do gênero masculino. E essa é a minha forma, é o que me define em estrutura. Agora, a minha função dentro da nossa sociedade é ser profissional de relações públicas, dar aula de língua portuguesa, ser locutor, ser vendedor, enfim. Então, assim como nós, as palavras têm a sua forma e têm a sua função no período. A função do substantivo é geralmente ser núcleo de termos sintáticos. Então, um dos lugares mais comuns de você encontrar substantivos é como núcleo, por exemplo, de sujeito. Porque o sujeito ele pode ser uma composição de algumas palavras e ele sempre terá um núcleo. Em geral, esse núcleo é um substantivo. O adjetivo, ele só pode ter 2 funções. Ele pode ser um adjunto de um nominal ou um predicativo. Isso quando você analisa ele dentro de uma oração, analisa ele sintaticamente. Agora deixa eu chamar a sua atenção para uma pegadinha que é clássica de provas de concurso. É que a nossa língua é tão rica que é possível você fazer adaptações e transformar uma palavra que normalmente seria de uma classe numa palavra de outra classe. Então, um dos casos mais comuns que acontece é quando você transforma substantivos em adjetivos ou vice-versa. Então, dá uma olhada nessa frase que eu peguei do nosso amigo Fernando Pestana. Eu acho que é um dito popular. É preferível ter um cachorro amigo a ter um amigo cachorro. Bom, além da semântica óbvia aqui, né? Que é preferível você ter um animal de estimação legal contigo do que ter um amigo sacana. Como é que se constrói esse sentido? Se constrói com essa brincadeira das classes gramaticais. Bom, na primeira parte, é preferível ter um cachorro amigo. Eu estou falando aqui do animal de estimação, certo? Não tem dúvidas quanto a isso. Mas por quê? Porque aqui o substantivo da situação é cachorro. E o adjetivo é amigo. Ou seja, eu estou falando que esse cachorro aqui, esse animal de estimação, ele é amigo, ele é amistoso, ele é parceiro, ele está junto contigo. Já no outro caso, a ter um amigo cachorro. Olha como inverteu. O amigo, que normalmente como vocábulo é adjetivo, se transformou em um substantivo
E cachorro, que normalmente é um substantivo, se transformou aqui em adjetivo. Porque aí eu estou falando de cachorro no mau sentido, entendeu? No sentido de ser uma peste, de ser animal contigo. Enfim, substantivo e adjetivo são duas classes que têm muitas categorias, eles são divididos em subgrupos e eu não vou falar disso agora, eu quero falar disso no intensivo. Para você chegar no intensivo junto com a gente, inscreva seu e-mail, aqui na descrição do vídeo tem um link, tá bom? E aí a gente vai conversando e estudando juntos até o dia da sua prova. A gente se vê no próximo vídeo dessa semana.